Oi gente, tudo bem? O meu nome é Lorena Eltz, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Esse daqui é mais um daqueles vídeos de quarta-feira onde a gente fala sobre doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais, doenças crônicas. No vídeo de hoje eu vou tentar explicar da forma mais didática possível o que é doença de Crohn. Só para dar um contexto, né, se você não me conhece, eu sou uma paciente de doença de Crohn desde os meus 5 anos de idade, tenho o diagnóstico da doença, já fiz 2 cirurgias, já fiz o transplante de medula óssea por causa do Crohn também, já precisei usar sonda, já fiquei internada várias vezes, então é daí que eu tiro a minha experiência com a doença, mas tudo que eu vou falar nesse vídeo hoje também é fruto de pesquisa, ok? A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. O que isso significa é que ela inflama todo o meu trato digestivo. Ela pode ser uma doença séria que causa inflamações por todo esse aparelho digestivo, certo? Também é uma doença autoimune, o que quer dizer que, na verdade, ninguém sabe qual a causa específica para ela. O que se sabe é que as próprias células do nosso corpo lutam contra as células de defesa e vira uma guerra de células dentro da gente, o que acaba causando as inflamações e outros problemas em toda a nossa vida. A doença de Crohn é uma doença crônica, ou seja, ainda não tem uma cura. O tratamento é feito pelo resto da vida com medicamentos que podem ser desde remédios até tratamentos como cirurgias. Junto com as doenças inflamatórias intestinais também existem outras doenças muito parecidas, como a retocolite ulcerativa. Antigamente se dizia que a doença de Crohn era uma doença especificamente em adultos, mas com o tempo as pessoas começaram a perceber que na verdade existem crianças com a doença. Então na verdade não há uma idade para a doença e cada vez mais existem mais casos no Brasil de doença de Crohn e outras doenças inflamatórias intestinais. Bom, falando um pouquinho dos sintomas, no meu caso eu comecei a ter os sintomas desde bebê, né? E com 5 anos de idade, os sintomas que eu mais tinha era diarreia, sangramento, vômito, febre, perda de peso, eu não comia nada. Então eram sintomas inclusive muito parecidos de uma virose, o que dificulta muito o diagnóstico dessa doença. Tem pessoas que passam anos tentando descobrir. No meu caso eu demorei 2 anos para ter realmente o diagnóstico. E é muito importante também que você se atente nesses sintomas. E se você vê que você está há muito tempo tendo diarreia, você está há muito tempo sem conseguir comer, você tem que ir no médico e ver se não tem alguma coisa de errado com o seu aparelho digestivo. Mas é importante dizer que a doença de Crohn é uma doença muito vasta e cada paciente tem os seus sintomas, cada paciente tem a doença de uma forma, sabe? Então ela é uma doença que ela acaba sendo difícil de diagnosticar justamente por isso, porque cada paciente tem as suas peculiaridades dentro dela, os sintomas nunca são iguais para todo mundo e o tratamento também nunca é igual para todo mundo. Outros sinais, sintomas não tão comuns para descobrir uma doença crônica pode ser o sangramento, também alguns problemas de pele, às vezes são descobertos por aí, a doença crônica, alguma intolerância alimentar, às vezes as pessoas descobrem porque vão fazer os exames de intolerância de leite, por exemplo. Para o diagnóstico de doença de Crohn, o ideal é que você marcasse uma consulta com um gastroenterologista ou um proctologista, mas a gente sabe que pode ser um pouco difícil, então você tem que chegar e falar com o seu médico, explicar tudo que você está sentindo e pedir para ele fazer exames laboratoriais. Existem exames de sangue que mostram os níveis de inflamação, mas isso não é o diagnóstico correto da doença. Para você ter o diagnóstico da doença de Crohn, você precisa fazer exames de imagem, como raio-x de trânsito intestinal, enterotomografia, ou até mesmo ressonância, endoscopia, colonoscopia, porque daí o médico realmente vai conseguir ver em imagens a característica da doença. A doença de Crohn ela é bem característica pela inflamação apresentar úlceras na nossa mucosa. Então, quando o médico vê, normalmente ele pode acabar percebendo que aquilo sim é a doença, que aquilo é uma manifestação de inflamação da doença de Crohn, e aí sim o diagnóstico pode ser confirmado.
Mas existem muitos médicos também que já iniciam os medicamentos antes mesmo de ter o diagnóstico confirmado no exame, porque a melhora clínica com os medicamentos também pode ser um sinal de que a pessoa realmente tem aquela doença. E aí existem alguns médicos também que definem a doença em leve e moderada, moderada a grave e a doença grave, casos graves, que são como o meu. Gostaria de deixar bem claro que o meu caso ele é um caso à parte, mais grave que os outros, e que na verdade a maioria das pessoas com doença de Crohn não vai precisar tomar tantos remédios ou fazer tantos tratamentos como eu precisei. Sobre a parte de tratamento, normalmente o que a pessoa inicia com tratamento são medicamentos, remédios assim mesmo de comprimido. O tratamento pode começar tanto com antibióticos, vitaminas, imunossupressores, corticoides, que também são muito utilizados para tentar acalmar a inflamação no corpo. O que busca com o tratamento é a remissão da doença, não é uma cura, é justamente a pessoa parar de ter os sintomas e conseguir ter uma vida mais tranquila e normal. O tratamento ele também pode contar com uma mudança na alimentação, então às vezes se descobre que a pessoa tem algum tipo de alergia, intolerância, ou que o paciente fica melhor com tal tipo de alimentação. Então isso também é sempre avaliado. Normalmente é recomendável que passe por uma nutricionista para ver se a tua alimentação não está prejudicando de alguma forma o teu intestino. Mas já é importante dizer também que a alimentação não é a causa, muito menos faz com que a doença esteja ativa. A alimentação é só mais um fator que pode contribuir com a inflamação do corpo, mas não é o único deles. E falando de dieta e alimentação, existe também um tratamento por meio de alimentação por sonda ou até por suplementos que você toma que podem te ajudar na doença. Existem suplementos especiais para a doença de Crohn, como o Modulem, que ajuda não só no processo vitamínico do corpo, a pessoa ficar mais forte, ganhar peso, mas também ajuda na inflamação e acaba melhorando os sintomas. Além disso, existem também os medicamentos biológicos, que são injeções ou medicamentos que você aplica na veia por soro. Grande parte dos pacientes que têm doença de Crohn ou outras doenças inflamatórias acaba usando um desses remédios. Eles não são remédios como comprimidos que você toma todos os dias, eles normalmente são injeções que você toma de 2 em 2 semanas ou de 2 em 2 meses, aí depende dos remédios, porque existem vários tipos desse remédio e existem várias possibilidades também. Não quer dizer que você tomar você já vai ficar super bem pro resto da sua vida. É bem comum também que você precise trocar de biológico ao longo da vida. Normalmente a pessoa não fica com o mesmo remédio pro resto da vida dela. Então, por exemplo, eu agora tô tomando meu 3º biológico. Eu já tomei outros 2 que me ajudaram, mas pararam de fazer efeito e agora eu tô tomando esse outro. Então, é meio que assim, você tem que ter consciência disso também, que às vezes um remédio que tá servindo agora, daqui a 5 anos, não sirva mais. O tratamento da doença de Crohn, como eu falei no início, também pode ser feito através de umas cirurgias de retirada de intestino ou cirurgia por causa de fístula, alguma obstrução intestinal. São várias as complicações que a doença pode causar e às vezes necessita de procedimento cirúrgico, como a colocação de uma bolsa de ileostomia ou de colostomia. Eu uso a minha bolsa de colostomia porque eu precisei tirar o meu intestino grosso porque ele estava muito inflamado. Mas é importante dizer também que cada caso é um caso e não necessariamente você vai ter que fazer uma cirurgia na sua vida só porque você tem doença de Crohn, porque depende muito. Mas existem algumas complicações que podem levar a isso, sim. É importante eu dizer também que existem outros tratamentos sendo estudados, como alguns tratamentos com vitaminas específicas ou até como o próprio transplante de medula óssea, que foi um tratamento experimental que eu fiz. Sobre as complicações da doença, é um tópico um pouco longo, mas eu acho importante citar que a doença de Crohn, apesar de ser uma doença do aparelho digestivo, uma doença intestinal, ela não é uma doença que acaba nos trazendo problemas ou limitações apenas no aparelho digestivo. Eu vou citar algumas das que eu conheço aqui no vídeo.
Essas complicações podem ser doenças de pele que podem acontecer. É muito comum que as pessoas acabem tendo manifestações de inflamações na pele, então tem que ficar sempre cuidando disso. Outra complicação que a pessoa pode ter é tipo eu não crescer direito, não ter o seu desenvolvimento certo, não crescer muito de alturas por causa da doença, porque assim, o nosso aparelho digestivo, ele é meio que o aparelho responsável por fazer todo esse desenvolvimento do corpo, né? Então ele é responsável por nos nutrir, por enviar esses nutrientes que a gente come pro resto do nosso corpo, para ele ficar forte e continuar fazendo o resto dos trabalhos. Só que muitas vezes o que acontece é que uma pessoa com doença de Crohn, ela não consegue se nutrir o suficiente e o nosso intestino, ele não absorve de verdade os nutrientes, o que acaba fazendo com que a gente tenha queda de cabelo, unhas fracas, talvez o seu pé não cresça tanto, a gente normalmente fica baixinho, fica mais magro, então existem essas complicações que também podem ser na nossa aparência, mas não é com todo mundo, depende muito. Existem também as complicações como outras doenças que você pode desenvolver por causa da doença de Crohn. Então você pode acabar tendo doenças reumatológicas. É muito comum que pessoas com doença de Crohn acabam desenvolvendo osteoporose, artrite. Essas doenças, elas acabam sendo desencadeadas mesmo pelo nosso próprio corpo. Outra complicação que pode ser mais comum é a complicação da visão. Pessoas com doença de Crohn, elas usam muitos medicamentos que podem causar doenças nos olhos, e aí você tem que sempre estar cuidando da saúde dos seus olhos também. Outra complicação é a pessoa acabar não sendo uma pessoa apta para trabalhar, então é permitido por lei que a gente peça o auxílio doença. As pessoas com doença inflamatória intestinal podem ter esse direito. Caso você tenha um caso muito grave, você realmente não consiga trabalhar. E também existe o caso da pessoa que precisa usar a bolsa de colostomia por causa da doença de Crohn, e aí sim essa pessoa acaba virando um PCD. Então, pessoas que usam colostomia são consideradas pessoas com deficiência e têm os mesmos direitos de outras pessoas com deficiência. Você tem que ficar atento nisso. Outra complicação comum é que muitas pessoas que têm doenças inflamatórias também têm doenças psicológicas como ansiedade, depressão, bipolaridade. Porque se você não sabe, existe até um ditado que fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, ou seja, tudo que acontece na nossa cabeça pode acabar dando os problemas no nosso intestino também. Quem nunca teve uma crise de ansiedade, nessa crise de ansiedade acabou vomitando, ou acabou passando um dia com diarreia ou sem comer? Esses são sintomas digestivos que são causados pela ansiedade. Isso acaba atrapalhando e pode fazer com que a nossa doença entre em atividade simplesmente porque a gente teve uma crise de ansiedade ou porque a gente está num período de depressão. Então as nossas doenças psicológicas, elas têm meio que o poder de causar mais sintomas na nossa doença inflamatória intestinal. Isso pode acabar atrapalhando. Viver com as duas coisas é mais complicado ainda. E é muito importante também que toda pessoa que tem doença inflamatória intestinal e tem alguma doença psicológica também trate os dois simultaneamente, porque um tá ligado no outro. Inclusive, existem até alguns casos de Crohn que acontecem em pessoas que tiveram algum trauma muito grande na sua vida, ou passaram por um período muito grande de depressão, ou perderam algum ente querido, e esse estado emocional acabou causando a doença inflamatória intestinal. Então, assim, não é uma causa comprovada, mas existem casos de pessoas que tiveram a doença depois de momentos muito difíceis da vida delas. Sobre a doença ser hereditária, sobre você ter por causa de algum parente que seu teve, ou os seus filhos também terem a mesma doença, na verdade, assim, não existe nada comprovado. Existe uma predisposição genética que pode acontecer da pessoa ter um filho com a mesma doença, mas assim, não é nada que, meu Deus, não tenham filhos porque ele vai nascer com doença de Crohn. Não é nada assim. E também não existe nada específico que possa transmitir essa doença para outras pessoas, então fiquem sossegados, é seguro. Outra coisa que é importante uma pessoa com doença inflamatória intestinal saber é que a gente tem uma predisposição maior a ter alguns tipos de câncer. Então, por isso é muito importante fazer os exames regularmente, ter uma rotina médica
ali assim, ó, severa, porque a gente precisa ter esses outros fatores sempre cuidando na nossa vida para que a gente não acabe desenvolvendo um câncer de garganta, de cólon, de intestino no futuro. E o que ninguém fala também é que sim, é possível ter uma doença inflamatória intestinal ou uma doença crônica e viver uma vida normal, viver uma qualidade de vida. As pessoas, elas têm muito medo às vezes quando a gente faz o diagnóstico, mas não precisa ter medo. Como eu falei, a maioria dos casos são casos mais leves, então você não precisa achar que a sua vida acabou, nem nada assim. Se você seguir o tratamento, existe grande chance de você seguir bem o resto da sua vida. A minha recomendação sempre é para vocês procurarem ajuda com as associações brasileiras. Eu faço parte da DI Brasil, que é uma associação de pacientes só de doenças inflamatórias intestinais pelo Brasil todo. Existem também as associações estaduais, então cada estado tem a sua. Vou deixar as informações aqui embaixo também para você pedir ajuda. E por último, eu gostaria de falar do meu caso, que é um caso à parte, gostaria de deixar bem claro isso. Eu descobri a doença muito nova, eu tive muita dificuldade no começo para descobrir a doença, mas desde muito nova eu já tinha muitos sintomas e consegui fazer o meu diagnóstico. Eu fiz grande parte do meu tratamento no Hospital São Paulo, na Unifesp. Hoje em dia eu faço tratamento aqui em Porto Alegre mesmo, porque eu sou de Gravataí, eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu viajava para São Paulo para fazer o tratamento de saúde. E sim, existem muitos casos em que a pessoa precisa viajar para fazer um tratamento de saúde, e para isso existe um programa do governo que chama Tratamento Fora de Domicílio. Você precisa pesquisar sobre isso, porque as pessoas, elas têm direito a ganhar pelo menos o transporte para elas poderem fazer um tratamento de saúde em certas distâncias de casa. Então você pesquisa sobre isso caso você esteja precisando ir para outro estado para tratar o seu filho ou para si mesmo tratar. No meu caso, eu precisei fazer 2 cirurgias, uma de retirada de intestino e a outra eu precisei fazer por causa de fístula, e aí eu também retirei mais intestino. Hoje em dia eu uso uma colostomia aqui do meu lado direito, quase no meu ilho, e eu faço exames de imagem de 6 em 6 meses, as minhas consultas são mensais. Eu também acompanho com diversos outros médicos, além do meu gastroenterologista. Então, lembrando que cada paciente é diferente do outro, eu gostaria de deixar esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais, meu Instagram é @lorenaeltias, com 2 E no final. Lá eu falo mais sobre a minha doença, principalmente mais sobre a minha colostomia. E aqui no canal, toda quarta-feira às 18 horas, eu faço um vídeo falando sobre o tema de doença de Crohn. Então você pode se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like nesse vídeo também se você gostou, me ajuda muito. Compartilha para quem você acha que precisa saber dessas informações. E é isso. Um beijo da Lore e até mais. Tchau!